Eu tinha pagado ou eu tinha pago? Quantas vezes você já não se pegou com essa dúvida? Qual a forma certa? E quantas vezes você já não soltou um eu tinha chego, cometendo o que se chama de hipercorreção? E não se engane com o nome. Hipercorreção não quer dizer algo que está muito corrigido e ficou ótimo. Pelo contrário, hipercorreção é quando o falante acha que está usando uma forma mais culta e mais correta, mas na verdade está trocando o certo pelo errado, está cometendo um erro. Vem junto para a gente aprender um pouco mais sobre isso. Eu não gosto de usar termos técnicos aqui, porque o objetivo é facilitar e não fazer você abandonar o vídeo no meio. Mas vamos esclarecer só duas coisinhas, não é difícil. Primeiro, o que é particípio? Particípio é o tempo verbal que indica o estado da ação depois de terminado. É aquilo quando termina em ado ou ido, olhado, sentido, pensado, transmitido, cansado. E muitos verbos apresentam o duplo particípio, o regular e o irregular. Já vamos terminar essa partezinha chata. O regular é esse terminado em ado ou ido. Já o regular é a forma reduzida. Facilitando, o regular é o pagado, o reduzido é o pago. O regular é o acendido, o reduzido é o aceso. Beleza? Agora vamos facilitar então. Quando usar um ou outro? A gente vai usar o regular com os auxiliares ter e haver. Eu tinha chegado cedo. E, gente, pelo amor de Deus e da Nossa Senhora da Bicicletinha, não existe eu tinha chego. Ele havia pagado, ele tinha pagado. Ele tinha acendido, ele havia enchido. A forma regular, que termina em ado e ido. Você não diria ele tinha cheio o pneu. Então você vê como fica mais fácil de a gente lembrar. O verbo encher tem duplo particípio, enchido e cheio. Você nota como seria estranho dizer ele tinha cheio? Não, ele tinha enchido o pneu. E o pneu estava cheio. Agora a gente já vê quando que a gente vai usar com o irregular, com a forma reduzida. Vamos continuar? Mais alguns exemplos. Eu tinha pagado a conta, eu havia pagado a conta. Com ter e haver, a forma terminada em ado. Mas, com ser e estar, a gente vai usar a forma reduzida. A conta foi paga. A conta era paga sempre pelas mesmas pessoas. A conta já está paga, Senhor. Entendeu agora? Assim, quando a gente usar ter e haver, a gente vai utilizar o particípio regular. A gente vai utilizar aquelas formas terminadas em ado e ido. Quando a gente usar ser e estar, a gente vai usar essas formas reduzidas. Ah, então o chego vai ser usado com ser e estar. Não, não. O chego vai ser usado quando você quiser que eu tenha um AVC. O verbo chegar não apresenta duplo particípio. E é por isso que eu comecei a explicação com aquela partezinha mais chata, em que eu dizia, alguns verbos apresentam duplo particípio, não todos. Chegar não está nessa lista, e o tinha chego surge da hipercorreção, a outra explicaçãozinha que eu dei lá no começo, que redunda numa tremenda escorregada na língua. Mais que isso, alguns verbos apresentam só a forma regular, outros só a forma irregular, e alguns as duas formas. São os verbos, então, que apresentam o duplo particípio. Por exemplo, vamos ver um verbo que só aceita o particípio irregular. Dizer. Eu tinha dito, eu havia dito, foi dito,
estava dito. Tanto com ter e haver, quanto com ser e estar, só existe a forma irregular. Não há um dizido, ok? Vamos memorizar então. A regra geral diz que com ter e haver vamos utilizar o particípio regular, terminado em ado e em ido. Com ser e estar vamos utilizar o particípio irregular ou reduzido. Ele tinha cegado o inimigo, mas ele estava cego de amor. Eu tinha imprimido a folha. Eu havia imprimido a folha. Mas a folha está impressa e a folha é impressa na gráfica ao lado. Mas ele tinha, ou ele havia, submergido o submarino. Mas o submarino foi submerso, o submarino está submerso. Mais uma. O policial tinha, ou o policial havia, prendido o assaltante. O assaltante foi preso, o assaltante está preso. Com ter e haver, prendido, com ser e estar, preso. Essa é a regra geral. Vai haver exceções? Vai haver dúvida? Claro que vai. Aí não é culpa minha. Eu estou aqui para te ajudar. Uma dica: tenha sempre um dicionário online no seu computador. E nos dicionários online, quando você digitar um verbo, ali embaixo vai dizer se ele apresenta duplo particípio ou, caso ele não apresente, qual forma, se o particípio regular ou irregular, é utilizada para aquele verbo. É uma ajuda muito boa e muito importante para o seu dia a dia. Um abraço e até a próxima.